A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, e versículos de número 8 ao 13, que vai nos dizer assim: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Jesus contando a parábola das 10 virgens. Nós observamos que as 10 eram virgens, as 10 dormiram, se cansaram de esperar. Só que tinha algo, irmãos, que diferenciava 5 delas de outras 5. 5 eram prudentes, 5 tinham azeite de reserva, mas 5 delas só estavam com azeite que estava na lamparina. E hoje o Senhor me direciona a te perguntar: como está a sua reserva? Você tem tido um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de consagração, um tempo de busca? Ou você está sobrevivendo somente com o azeite que tem na lamparina, sem se preocupar com o amanhã? Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que a busca precisa ser constante. Nós não podemos nos preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai calçar sobre o nosso amanhã. Mas com a nossa vida espiritual nós temos que nos preocupar. Nós precisamos ser constantes, irmãos. Precisamos ser firmes, e vivemos em um tempo em que muitos e muitas estão agindo como as virgens nécias, loucas, achando que podem agir de qualquer maneira, sem ter uma reserva, sem ter um tempo de busca. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus está às portas e Ele está dizendo: eu venho buscar um povo preparado. Você precisa estar preparado e preparada. Eu sinto esta palavra como um chacoalhão de Deus dizendo: acorda, rasturiandorei, dizendo: levanta, desperta. E o Senhor ainda diz mais: guarda a reserva. Nós precisamos, irmãos, ter um tempo com Deus para que a gente tenha reserva. Um tempo diário, não é somente de vez em quando. Eu não só busco o Senhor no culto, eu não só sou cristã dentro da igreja, não. Eu preciso ter constância, porque a qualquer momento o noivo pode chegar. E se o noivo chegar, como é que eu estou? Como está a minha reserva? Como está a minha lamparina? Entrou pessoas aqui que a sua lamparina está se apagando, e o Senhor está dizendo: enquanto é tempo, busca azeite. Tem pessoas aqui que estão frias, e estão olhando para um lado e para o outro e dizendo: eu não preciso de reserva, eu não preciso buscar, porque muitas vezes vem sobre você uma exaustão, vem sobre você um cansaço, e Deus está dizendo: busque mesmo no cansaço, busque mesmo na exaustão. Você não pode se entregar ao momento que você está vivendo, ao cansaço, à fadiga, mas você precisa ter um tempo de constante busca. Declare comigo: eu vou vigiar e vou voltar a buscar constantemente. Eu vou vigiar e vou voltar a buscar constantemente. Irmãos, aqui nós observamos que tudo o que aconteceu com as 5 nécias aconteceu também com as 5 prudentes, com exceção do azeite. Todas elas cansaram. Todo cristão cansa, não é verdade? Não tem esse, não tem essa. Pode ser quem for que não canse. Não tem como não cansar. Você observa que grandes homens de Deus cansaram. Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, cansou. Porque a Bíblia diz que depois dele ensinar, ele dorme na polpa do barco. Ele passou o dia ensinando. Ele passou o dia pregoando.
E a Bíblia diz que depois disso ele dorme na polpa do barco, quando tem a tempestade. Lembra dessa passagem? Pois é, Jesus estava cansado dormindo. Porque o físico dele cansou, o nosso físico cansa, é normal. Elias também cansou. Chegou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e dormiu. Dormiu por quê? Porque estava cansado. Jacó também dormiu. Em meio a lutas e dificuldades, muitas vezes nos sentimos fracos, fragilizados e o nosso físico acaba sentindo. É normal um servo e uma serva de Deus cansar. O que não é normal é não ter reserva. Isso não é normal. Porque em tempos de dificuldade eu preciso ter reserva. Eu preciso ser uma pessoa que em tempos bons eu estou ali com o meu azeite preparado. Porque tem gente que só ora no sufoco, irmãos. Tem gente que só jejua no sufoco, só busca quando tudo tá apertado, ribiante. Não seja como as loucas, não seja como as nécias. Não tinham reserva e agora que a lamparina tá apagando, o noivo tá vindo. Elas precisavam, irmãos, iluminar o caminho para o noivo. As virgens que estavam ali precisavam servir com a sua iluminação, com a sua lamparina. E como é que vai servir como luz se não tem a luz? Está acabando, está apagando, não tem reserva. O Senhor estava falando com você e dizendo: cadê sua reserva? Você precisa orar sem vontade, jejuar sem vontade. Ei, servir o Senhor não é ter vontade de fazer as coisas não, porque muitas vezes vamos estar exaustos, vamos estar cansados. As prudentes também dormiram, mas dormiram com azeite, com a reserva. E a reserva de cada um, quem faz é cada um de nós. Eu não posso fazer reserva pela minha mãe, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Eles não podem fazer por mim. E assim é na sua vida, só você pode fazer a sua reserva. Só você pode cuidar da sua vida espiritual, porque o noivo está às portas. E quando o clamor vier, lá vem o noivo. Quando a trombeta tocar, como é que nós vamos estar? Será que vamos ter azeite o suficiente para permanecer e iluminar o caminho? Ou será que vamos querer que as pessoas tragam azeite para nos emprestar? Acredite, meu irmão e minha irmã, o azeite é intransferível. A presença do Espírito Santo é intransferível. Então não espere para buscar no último momento. Não espere alguém orar por você. Não, minha mãe ora por mim. Meu pai ora por mim. Meu esposo ora por mim. Meu irmão ora por mim. Meu tio ora por mim. Ei, Deus está dizendo, você tem que ter a sua reserva. Porque quando a trombeta tocar, a oração de outras pessoas não vai poder lhe salvar. A Bíblia nos diz, irmãos, que as nécias, elas queriam que as prudentes dessem azeite. Me dá um pouquinho do azeite de vocês. E a Bíblia diz que as prudentes disseram: não, a gente não pode dar o azeite. Porque se a gente der para você, vai ficar tanto você quanto a gente sem. E a Bíblia diz que as prudentes que tinham azeite, tinham a reserva, elas conseguiram, irmãos, entrar. E elas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Enquanto, meu irmão e minha irmã, é um tempo de preparação, precisamos buscar, porque vai chegar o momento em que a porta vai fechar. Vai chegar o momento, meu irmão e minha irmã, que a trombeta vai soar e agora? Que o Senhor nos encontre como as virgens prudentes, aguardando, ansiando, esperando pelo noivo com reserva. Eu preciso buscar constantemente. Eu preciso orar constantemente. A minha reserva precisa ser constante. Eu não posso ter uma vida superficial com Deus achando que eu vou ter reserva assim, porque não é dessa forma. A reserva você adquire, meu irmão e minha irmã, na profundidade. A reserva você adquire na constância. Não é fácil, mas também não é impossível. Tinha 5 que eram prudentes. Muitas vezes nos falta prudência. Você tem sido prudente com sua vida espiritual?
Você tem cuidado dela? Você tem alimentado o seu espírito ou você só tem alimentado sua carne? Ou você só vive na rede social o dia todo alimentando sua carne? Ou você fica passando de série em série alimentando sua carne? Os teus olhos são alimentados de quê? Porque eles são a candeia da alma. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida normal, que você vai viver a vida toda orando, buscando, não é isso, irmãos. Nós precisamos ter um tempo para tudo, mas precisamos alimentar a nossa alma e cuidar dela. Precisamos ter reserva. Precisamos ser encontradas como essas virgens prudentes. Nós não somos nécias. Nós não somos loucas. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai me achar com prudência. Eu creio que o meu Deus vai me achar com prudência. Quando o Senhor olhar para nós, irmãos, Ele vai ver o quê? Como as virgens estavam aqui prudentes, Ele vai dizer: olha, minha filha é prudente. O azeite da lamparina está se apagando. Chega uma hora que o cansaço chega uma hora que o azeite vai apagando, mas tinha reserva. Elas poderiam pegar e colocar na lamparina e o fogo ia continuar queimando. Que o fogo da presença do Senhor não apague de dentro de nós. Que possamos ser constantes, firmes na presença do Senhor no dia bom, no dia mau, na tribulação, na alegria, na escassez, na fartura. Que possamos ser constantes. Porque não queremos ficar para trás quando a trombeta soar, mas queremos ter reserva. A reserva te mantém de pé nos dias difíceis. A reserva não deixa você desistir. A reserva não deixa você parar. Você lembra do rei Ezequias? Quando o rei Ezequias ele ora ao Senhor, ele vai pedir para o Senhor lembrar do que ele já tinha feito, do quanto ele já tinha andado com fidelidade diante do Senhor. Sabe o que é isso? Reserva. Ele tinha reserva. Quando o azeite, meu irmão e minha irmã, precisava ser utilizado aqui, as prudentes tinham reserva. Porque a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 8, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Ou seja, elas observaram, a lamparina está apagando e o azeite, cadê que não tem? Quando eu não busco, quando eu não oro, quando eu não tenho uma vida entregue nas mãos do Senhor diariamente, eu posso procurar o azeite e não vou achar. Porque o Espírito Santo não se manifestará, irmãos, de maneira sobrenatural, de maneira clara, com a salvação para aqueles que não buscam. Nós precisamos buscar para encontrar, para que a gente possa achar. No versículo 9, as prudentes respondem, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós, e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Vão lá comprar, só que elas saíram, irmão, só que era tarde demais. Elas foram para comprar, mas não tinha mais tempo. Nós sabemos que o tempo está se aproximando, Jesus está voltando, isso é nítido. Aí você pode dizer: mas irmã, eu ouço isso aí desde quando eu era criança. Irmã, eu ouço as pessoas falando que Jesus está voltando há muitos anos. Eu vou lhe dizer algo, meu irmão e minha irmã, da parte de Deus. Tem muitas pessoas que para elas Jesus já voltou, porque elas não estão mais aqui nessa terra. Mas vai chegar um momento, e esse momento será único e exclusivo e sobrenatural, em que a trombeta vai soar. Porque sim, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele vai voltar. Mas tem muita gente que antes da vinda de Cristo, Jesus vai voltar para elas. Por quê? Porque vai morrer. Quando chegar aquele dia, o que a gente vai ter de reserva? Nós olhamos para os noticiários, nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, para os dias que estão se abreviando. Porque se você observar, meu irmão e minha irmã, os dias estão se abreviando. Estamos no meio do ano, daqui a pouco já é dezembro, daqui a pouco já é janeiro, daqui a pouco já é final do ano que vem. Você vai ver, os dias estão se abreviando. E isso é cumprimento daquilo que o Senhor já havia dito, é final dos tempos. Estamos próximos da vinda de Cristo. Estamos observando, irmãos, a natureza clamando. Estamos observando cada sinais que está acontecendo sobre a terra. Aí o Senhor hoje nos leva a refletir: como está a sua reserva?
Como está o seu azeite? Como está a sua vida de comunhão? Como você está com o Espírito Santo? Você está preparado e preparada para o que o Senhor tem para a sua vida? O Senhor hoje está falando contigo e Ele está dizendo: se prepare. Se prepare enquanto há tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando essas mulheres foram comprar as nécias, versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Aqui nós vemos, irmãos, de maneira muito clara, que as que estavam apercebidas entraram. Mas as que não estavam apercebidas ficaram para trás. Que possamos estar apercebidas como as prudentes. Elas entraram e a porta fechou. E quando as nécias voltaram, elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Versículo 10. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. É muito triste, irmãos, a gente ter uma caminhada com Deus, não sermos constantes, não termos reserva. E quando chegar no final, o Senhor dizer que não nos conhece. Porque não adianta, o Senhor não nos chamou para a gente ter uma vida com Ele superficial, para a gente ficar com um pé lá e o outro cá, para a gente ser morno, até porque o Senhor não gosta do morno, o morno Ele vomita. E Ele está dizendo: é tempo de você ter constância na sua vida espiritual. É tempo de você cuidar. Cuidar em quê, irmã? Cuidar em ter reserva. Porque Jesus está voltando e é necessário que os verdadeiros cristãos tenham reserva para quando a trombeta soar, lá vem o noivo, você dizer: eu estou preparada. Glória a Deus, porque o noivo está chegando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, precisamos estar preparados. Ou você é do tipo que diz que Jesus não volte agora porque eu ainda não estou pronta, porque eu ainda não estou pronto. Nós precisamos estar prontos diariamente como soldados prontos para a batalha, porque a qualquer momento podemos ser convocados. E quando a gente for convocado, a gente está preparado, é bom estar. Porque senão a porta se fecha e a gente fica lá fora. O Senhor te chamou para a salvação. Essa palavra, irmãos, é para nos levar a refletir. É para a gente olhar para como está a nossa vida espiritual e ter cuidado com ela. Amém? Declare comigo: eu vou ter cuidado com a minha vida espiritual. Eu vou ter cuidado com a minha vida espiritual. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada por essa resposta, Pai. Oh, Senhor, quantas vezes olhamos, meu Deus amado, para a nossa vida e às vezes pensamos: meu Deus, tenho tanta coisa para organizar, tanta coisa para fazer na minha vida espiritual, mas eu vou deixar para amanhã, hoje não dá. Muitas vezes ficamos protelando aquilo que é para ser feito e não temos uma reserva. E daqui a pouco a trombeta poderá soar e a gente, meu Deus amado, buscar a reserva e não encontrar como essas nécias aqui fizeram. Não queremos deixar para a última hora. Nós queremos ser constantes, nos ajuda, Senhor. Constantes no jejum, na oração, na consagração, na busca, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos desperta, Espírito Santo, para que a gente possa te buscar. Ah, Senhor, nos anima, meu Deus. Quando as pessoas estão aqui sem reserva e a lamparina está se apagando, está chegando o tempo, meu Deus amado, em que eles precisam de um renovo, mas não estão buscando. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Senhor, porque se eles não despertarem, eles vão acabar ficando fora, meu Pai. As portas vão acabar fechando. E nós não queremos te buscar, meu Senhor, para o Senhor no último dia dizer que não nos conhece. Tem misericórdia. Queremos ouvir, Pai, vem benditos do meu Pai. Queremos ouvir, Pai, palavras boas de Ti. Queremos participar das bodas do Cordeiro. Queremos estar contigo, cear contigo. Tem misericórdia, Senhor. E nos desperta, meu Deus, para que possamos ser como as prudentes que
estavam aqui com azeite na reserva. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui, Pai, de maneira especial, profunda e sobrenatural, e que haja testemunho para os teus filhos contar, Senhor. Eu te peço também que em nome de Jesus o Senhor abençoe, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção no nosso canal, que o Senhor os prospere, que o Senhor os visite com resposta, Pai, com restauração, que o Senhor venha visitar o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora. Jesus está às portas, e quando ele voltar, que ele nos encontre como as 5 virgens prudentes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. É tempo de ter reserva. Deus te abençoe.